Eu e os meus pais, a gente sempre morou junto com a minha avó. A casa era bem grande, então morava todo mundo junto. Eu, minha mãe, meu pai e a minha avó. E quando eu tinha uns 15 anos de idade, a gente tinha um gato, Pipoca. Nossa, a gente gostava muito dele. Principalmente a minha mãe, ela vivia lá, carregando ele pra lá, carregando ele pra cá, abraçava, beijava. Tratava ele igual um filho mesmo. Eu às vezes até ficava com um pouco de ciúmes, mas ao mesmo tempo eu também gostava muito dele. Então, um dia a gente estava em casa e a minha avó do nada comentou que já fazia tempo que ela não viu Pipoca. Então todo mundo saiu para procurar e a gente não achava ele. Na hora a gente até pensou que ele tinha saído, porque às vezes ele saía, dar uma passeadinha na casa dos vizinhos e logo voltava. Mas no mesmo dia, já de noite, nada dele aparecer. Eu mesma já estava ficando preocupada. Eu lembro que todo mundo em casa ficou o dia inteiro atrás dele. Minha avó, meu pai, eu. Minha mãe foi na casa de todos os vizinhos perguntar, ninguém sabia do Pipoca. Depois, no outro dia, minha mãe mandou fazer um monte de panfleto para distribuir no bairro, pregou cartazes no postes e foi assim por quase um mês, nada dele aparecer. Minha mãe, coitada, ela ficou muito triste na época, porque, como eu disse, ela gostava dele, ela tratava ele como se fosse um filho. O desespero da minha mãe foi tanto que ela chegou a ir até na polícia para ver se eles ajudavam a procurar, mas não adiantou nada. Aí acabou que meu pai arrumou um outro gatinho para minha mãe, mas ela nunca esqueceu do Pipoca que sumiu. Bom, depois de mais ou menos uns 2 meses, eu tava lá com meu pai e minha avó, a gente tava conversando sobre Pipoca, e do nada minha avó começou a contar uma história meio estranha. Ela falou assim que um dia ela pegou o carro para ir no mercado. Depois, quando ela saiu do mercado, né, as duas mãos cheias de sacola assim, ela abriu a porta de trás e viu que o Pipoca estava lá deitado no banco. Aí minha avó falou que ela não tinha visto antes, não viu a hora que ele entrou no carro. E quando ela foi colocar a sacola no banco do carro, o Pipoca se assustou e saiu correndo pelo estacionamento e sumiu. Como minha avó já era uma senhora, ela não conseguiu correr atrás dele. E ela ficou com vergonha de pedir para alguém ir atrás do gato e ficou lá esperando para ver se ele voltava, né? Esperou e nada. Então ela entrou no carro e veio embora, deixou ele lá. Nossa, nessa hora que minha avó contou, meu pai ficou muito irritado com ela, porque foi ela que avisou que o Pipoca tinha sumido. E além disso, ajudou a gente a procurar ali no bairro. Minha avó disse que ela estava desesperada e com medo de falar que a culpa tinha sido dela e que minha mãe ia ficar magoada com ela, e realmente minha mãe ia ficar mesmo magoada com ela. Então meu pai disse pra gente guardar esse segredo. Perguntou pra minha avó qual mercado era e a gente foi correndo pra lá, pra ver se achava o Pipoca. Fomos já assim, sem muita esperança, porque já fazia um tempo que ele tinha sumido, né? Já fazia um tempo que isso tinha acontecido. Aí lá no mercado a gente procurou. E quando a gente estava quase indo embora, a gente viu o segurança do mercado. E a gente foi até lá e perguntou pra ele se ele tinha visto algum gatinho perdido por ali. E ele falou que não. Falou que o único gato que tinha ali era um que já estava lá desde quando ele começou a trabalhar. Há mais ou menos um mês. E o pessoal do mercado que estava cuidando dele. Aí meu pai perguntou, cadê ele? Aí o segurança levou a gente lá no cantinho do estacionamento. Nossa, quando eu vi de longe assim, eu não acreditei. Era o nosso gatinho, era o nosso Pipoca. Aí eu fui correndo, peguei ele no colo, abracei. Até chorei de tanta alegria nesse dia. Aí depois agradecemos o segurança do mercado, pedimos para ele agradecer as pessoas que cuidaram do gato. Depois em casa a gente não via a hora da minha mãe chegar do trabalho. E quando ela chegou, ela teve uma surpresa. Nossa, ela ficou muito feliz também. Ela pegou o Pipoca no colo, abraçou, beijou, fez uma festa. E hoje faz uns 2 anos que tudo isso aconteceu. E até hoje, os 2 gatinhos estão aqui em casa com a gente, o Pipoca e o Romeu. Eles quase não saem muito de casa, eles são muito sossegados. Eu e meu pai, a gente nunca tivemos coragem de contar pra minha mãe o motivo do Pipoca ter sumido. Mas eu acho melhor assim, porque vai que minha mãe fique chateada ou brava com a minha avó, não sei. E também, se nem a minha avó teve coragem de contar toda a verdade pra minha mãe, então eu acho melhor deixar essa história assim mesmo. Se você gostou dessa história ou gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal. Se você tem uma história de gato, manda pra mim, eu conto ela aqui no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo!